Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Êxodo 32, de 1 a 6. Êxodo 32, de 1 a 6, que tem por tema o que significa o bezerro de ouro. Amém? Glória a Jesus. O que significa o bezerro de ouro? Esse capítulo 32 que nós vamos ver, ele começa com a impaciência e ansiedade crescente entre os israelitas que se encontram no sopé do Monte Sinai, esperando o retorno de Moisés, que subiu a montanha para receber as tábuas da lei de Deus. A demora de Moisés faz com que o povo ansioso e inseguro busque soluções alternativas. Sob a liderança de Arão, o irmão de Moisés, eles decidem construir um bezerro de ouro para adorar, uma escolha que vai contra os princípios fundamentais da fé que haviam abraçado. Amém? Glória a Jesus. Eles haviam abraçado uma fé, mas de repente eles mudaram de contexto, de opinião e decidiram uma solução que foi contra todos os princípios de Deus. Não é verdade? Então, muitas vezes nós se sentimos assim, né? A gente pede uma coisa a Deus, a gente está aguardando por uma coisa que pedimos e a gente acha que Deus está demorando, a gente acha que Deus não vai fazer mais e acaba tomando uma decisão totalmente precipitada, totalmente de desacordo com o que Deus prometeu, e a gente faz com que todos os nossos planos vá de água para baixo. Não é verdade? Porque Deus tem o tempo certo, a hora certa, tudo no controle dele, na vontade dele. Então, no tempo de Deus, Deus vai fazer. Seja paciente, seja seguro com a sua fé, confiante em Deus, sabendo que Deus pode fazer. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: o que significa o bezerro de ouro? Abra sua Bíblia aí e você acompanha comigo em Êxodo 32, de 1 a 6. Êxodo 32, de 1 a 6, que diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quando este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai-vos a argola de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, né? Ele disse aqui: E trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que tirarão da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantando-se para divertir-se. Amém? Glória a Jesus. Então o povo não pensou duas vezes,
não é verdade? Não pensou duas vezes e fez aquilo que ele bem queria, tudo de acordo com a vontade de Deus. Se você continuar lendo, no Êxodo 32, e Deus não gosta do que o povo fez. E diz assim, no Êxodo 32, 7. E disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto este povo, e eis que é povo, te dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumirei, e eu os consuma de ti, e fazei de ti uma grande nação. Deus quis, Deus quis tirar aquele povo, né? Deus quis acabar com o povo por causa da ira do povo. Um povo de dura cerviz, não é verdade? Amém? Glória a Jesus. Então, esse episódio do bezerro de ouro, né, em Êxodo, a gente vê que Deus acendeu a fúria, acendeu a sua ira, não é verdade? Se você continuar lendo, você vai ver que Moisés vai rogar a Deus para que Deus não consuma, não extermine o povo naquele exato momento, não é verdade? Então, com esse episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32, é uma poderosa ilustração da fragilidade da fé humana, da tentação de buscar soluções imediatas e da importância da liderança moral. Este capítulo nos convida a refletir sobre temas como idolatria, arrependimento e a redenção complexa entre Deus e o seu povo escolhido. À medida que exploramos as ações e consequências dessa reviravolta surpreendente, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas em busca de lições valiosas sobre fé e obediência. Sobre fé e obediência. Amém? Glória a Jesus. Mas você pôde ver que a pressão sobre Arão era intensa. Ele é abordado por uma multidão ansiosa e tumultuosa que exige uma resposta imediata para a ausência de Moisés. É importante notar que Arão, em vez de resistir à pressão, cede à demanda do povo de uma maneira que é surpreendente e trágica. Ele concorda em coletar ouro de suas mãos e moldá-lo em um bezerro de ouro. Este ato é profundamente problemático, pois representa a idolatria, uma violação direta do primeiro dos 10 mandamentos dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Não é verdade? A gente percebe também que Arão, por sua vez, é culpado. É culpado por não resistir à pressão e por ceder à demanda do povo. Responsabilidade como líder religioso era guiar o povo na fé, verdadeiramente. E ele governmente, falha gravemente neste momento crítico. Sua decisão de florear o bezerro de ouro é um triste exemplo de como a liderança pode ser influenciada pelas opiniões populares em detrimento dos princípios e valores mais profundos. Não é verdade? Amém? Glória a Jesus. Então a gente vê no dia de hoje que muita liderança está cedendo, deixando prevalecer a parte burocrática e não está seguindo a palavra de Deus. Não é verdade? A gente vê isso no dia de hoje. Mas a gente aprende, né? O que significa o bezerro de ouro? Significa um símbolo de idolatria, representando a adoração de bens materiais, especialmente o dinheiro, em vez de Deus. A história do bezerro de ouro, narrada em Êxodo 32, conta que o povo de Israel, impaciente com a ausência de Moisés no Monte Sinai, pediu a Arão que lhe fizesse um ídolo para adorar. Arão, caindo em tentação, criou um bezerro de ouro com ouro do povo e eles o adoraram em vez de adorar a Deus.
não é verdade? Então o povo fez pressão e Arão, como líder, não aguentou, caiu na pressão. E hoje não é diferente, não é verdade? Hoje não é diferente. Então o Deus daquele povo era o dinheiro. E hoje que a gente vê, o Deus continua sendo o mesmo do povo. É o dinheiro, não é verdade? O bezerro representava o quê? O dinheiro. Dinheiro como falso Deus, né? A expressão bezerro de ouro, é frequentemente usado para se referir ao dinheiro como um falso ídolo, quando este se torna o centro das preocupações e ambições de uma pessoa, substituindo os valores espirituais. Amém? Glória a Jesus. Então, o que a gente aprende? Deus não gosta da idolatria, né? E o bezerro de ouro foi uma afronta a Deus por conta da idolatria. A idolatria, a história do bezerro de ouro, serve como um aviso contra a idolatria, que é o ato de adorar algo ou alguém em vez de Deus. Não é verdade? Então o povo fraco, Deus viu a fraqueza, e a história também fala também, revela a fraqueza humana, e é a tendência de se deixar levar pela tentação, mesmo após experiência que Deus, como foi o caso do povo de Israel, não é verdade? O caso do povo de Israel. Israel presenciou tudo o que Deus fez, mas o ser humano, ingrato, desobediente, idólatra, falta de amor e falta de arrependimento, viu tudo o que Deus fez, mas mesmo assim continua de dura serviço, não é verdade? Então, o que a gente aprende com esse trecho da Bíblia demonstra a fraqueza humana diante da incerteza e a tentação de buscar ídolo em vez de Deus. O povo de Israel, e também o povo nos dias de hoje, mesmo tendo experimentado o poder de Deus ao ser libertado do Egito, foi incapaz de confiar em suas promessas e voltou à idolatria. A história do bezerro de ouro serve como um alerta sobre a necessidade de confiar em Deus e não em coisas visíveis ou materiais. Amém? Glória a Jesus. Então, confie em Deus e mais ninguém, né? Porque Deus pode realizar o desejo do teu coração, Deus pode fazer aquilo que você tanto pede a Ele. Só Deus pode te dar essa solução, não é verdade? Mas agora eu quero orar por você. Antes de orar, quero ler o Salmo 138, versículo 2, que diz: Voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graça ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua plenitude. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, prepara-me para que eu seja, Senhor, um verdadeiro adorador. Senhor, meu Deus, ensina-me a te adorar de todo o coração, segundo a tua vontade. Torna-me, Senhor, um verdadeiro adorador, e que eu te adore em toda circunstância, e que eu possa, antes de tudo, louvar-te e adorar-te o teu nome, louvar-te e adorar-te o teu nome, no dia de hoje, Senhor, pois és bom e a tua misericórdia dura para sempre. O teu amor é melhor do que a vida, Senhor. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, Senhor. Proclamarei a tua glória entre as nações e o teu feito maravilhoso entre todos os povos. Eu te adoro, Senhor, no esplendor da tua santidade, e te dou glória, glória que teu nome merece todos os dias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Obrigado por mais uma madrugada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande e digno de louvor e honra. Senhor, eu te peço que nos ajuda, Senhor, e ajude todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a compreender e entender a tua palavra. Senhor, nos faz um verdadeiro adorador e que nós possamos adorar só a ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer a tua vontade. Senhor, ajuda aquele que se encontra no hospital.
Ajuda aqueles, Senhor, que estão se recuperando em sua residência. Ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo, mas ainda está fraco na fé. E ajuda aquele que quer se libertar dos seus vícios, Senhor. Seja ele o vício da idolatria, da prostituição, da bebedice, qualquer vício, Senhor. Mas ele quer se livrar. Ajuda, Senhor. Porque nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Também eu te peço, Senhor, que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, e restaura da tua presença e um momento de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.